A aprendizagem baseada em problemas, ABP, ou do inglês PBL, como também é conhecida, como o próprio nome já diz, é uma metodologia de ensino e aprendizagem que usa problemas como motivação para a construção do conhecimento. Esses problemas são próximos do contexto dos alunos ou coerentes com a futura área de atuação profissional deles. No ABP, os alunos se organizam em grupos e procuram solucionar problemas, o que permite o desenvolvimento de habilidades práticas e o entendimento da teoria simultaneamente. No ensino tradicional, o professor é o centro do processo de aprendizagem e o ensino é expositivo, enquanto o aluno assume um papel apenas passivo. Já no ABP, o aluno assume o protagonismo na construção do conhecimento e o professor tem o papel de tutor e facilitador do processo de aprendizagem. A ABP é uma ferramenta de ensino bastante versátil e ela pode ser adaptada para diferentes níveis e áreas de ensino. Para isso, basta que os problemas sejam baseados em situações do mundo real relacionados ao curso em que a ABP vai ser aplicada. Ela já foi desenvolvida em diversos moldes, inclusive de forma híbrida com um método de ensino tradicional, com aulas expositivas precedentes à apresentação da situação-problema. As estratégias de ensino-aprendizagem, como a ABP, são divididas em algumas etapas de consecução, que permitem o exercício de algumas operações de pensamento específicas. O processo começa com a apresentação do contexto-problema pelo professor tutor. Um contexto ideal deve ser parte do cotidiano dos alunos, além de chamativo, funcional, de fácil apreensão e ter um grau de dificuldade equilibrado. Nessa etapa, são trabalhadas as operações de pensamento de identificação, interpretação e análise. Em seguida, inicia-se a etapa de levantamento de hipótese, em que os grupos começam a discussão do problema e levantam hipóteses de como solucioná-los. As operações de pensamento associadas são imaginação e elaboração de hipótese. Então, as hipóteses são avaliadas e os alunos começam a tentar solucionar o problema usando conhecimentos prévios. Nessa etapa, são trabalhados a obtenção e organização de dados e o pensamento crítico. Depois, são levantados os conceitos ou as teorias que serão necessários para a resolução do problema. Nessa etapa, o papel de protagonismo é dos alunos, cabendo ao professor tutor indicar fontes de pesquisa e supervisionar as atividades. As operações de pensamento trabalhadas são obtenção e organização de dados e planejamento. Os alunos devem, então, iniciar o planejamento do trabalho em grupo, definindo os pontos a serem priorizados, quem pesquisa o quê, quais fontes serão usadas e como será o compartilhamento de novas informações. Essa etapa exige autorregulação e autonomia dos alunos e está associada ao planejamento de pesquisa e decisão. Os membros do grupo seguem, então, para a etapa de estudo independente e pesquisa, que pode ser autônoma ou em conjunto. Aqui são trabalhadas a obtenção e organização de dados. Depois das pesquisas, o grupo todo se reúne e ocorre compartilhamento das informações e dos conceitos. Esses encontros não são tutorados. Os alunos devem debater o que foi pesquisado e analisar os dados de forma crítica, utilizando pensamento crítico, interpretação e análise. Inicia-se a etapa de aplicação de novos conhecimentos para a obtenção de soluções que o grupo considera satisfatórias. Os alunos trabalham a imaginação, o pensamento crítico e a decisão. Os resultados e as soluções são apresentados com o uso de ferramentas concretas, como slides, portfólios ou relatórios. Esses resultados podem ser apresentados para o tutor, outros grupos de alunos ou até especialistas no assunto. O professor tutor deve verificar se todas as questões problema estão solucionadas e, caso não estejam, procurar o motivo da falta de solução e nortear o grupo para eventuais correções. Nessa etapa, estão associadas as operações de pensamento de planejamento e decisão. Por fim, os alunos avaliam o processo, o produto final, o trabalho em grupo e o desempenho próprio e dos outros integrantes, exercitando o pensamento crítico, a avaliação e a tomada de decisão. O professor tutor deve avaliar o processo de aprendizagem e verificar se os conhecimentos alcançados correspondem a resultados concretos de aprendizagem significativa. Pensada para aplicação em cursos de medicina, a ABP foi aplicada primeiramente na Universidade McMaster, no Canadá, no final da década de 60. Para sua formulação, a ABP baseou-se nos conceitos de aprendizagem pela descoberta do psicólogo Jerome Seymour e na ideia de que a educação deve ser baseada na reconstrução da experiência, do filósofo John Dewey.
No Brasil, a ABP foi adotada primeiro na Faculdade de Medicina de Marília e na Universidade Estadual de Londrina. Depois dessa introdução, outras faculdades adotaram o método, inclusive em áreas diferentes da saúde. A ABP é uma ferramenta bastante versátil que pode ser aplicada como método de ensino em quase todos os cursos e níveis de educação. Basta somente que o problema a ser resolvido e a tutoria sejam adaptados à realidade de cada caso. Um exemplo de aplicação é o caso do curso de Física do Instituto de Tecnologia de Dundalk, na Irlanda. O Instituto percebeu que a motivação para os cursos de Física e a retenção dos alunos no curso de graduação eram motivos de preocupação. Então optou pela reformulação dos cursos. A ABP mostrou-se promissora para resolver esses problemas por fornecer aos alunos o conjunto de habilidades valorizadas por empregadores, como a habilidade de trabalhar em equipe e resolver problemas. Os professores foram treinados e selecionaram 20 problemas, cobrindo todo o conteúdo do programa. Foi determinada a carga horária de 6 horas por semana, com cada problema podendo durar 2, 4 ou 6 horas. Após cada sessão principal do curso, era feita uma breve revisão dos conceitos para reforçar o que eles acabaram de descobrir por si próprios. Uma das situações problema apresentada foi a Movitman. Imagina que você trabalha para uma empresa de alimentos que fabrica doces. Você está encarregado da área de embalagem e você acaba de receber um novo transportador. Existem 5 rolos intercambiáveis de diferentes diâmetros. Sua tarefa é configurar o novo transportador. O manual estipulou que a velocidade angular do eixo de transmissão não deve exceder 10 radianos por segundo. O motor e as engrenagens são da marca Farnell e seu gerente tem o manual das peças. O controle do sistema é projetado para funcionar em 2 velocidades, velocidade máxima e metade da velocidade máxima. Inicialmente, a velocidade do transportador deve ser definida entre 70 e 80 mm por segundo. Após o estudo dessa situação-problema, os alunos deveriam investigar o sistema de transporte e responder as questões. Como seria afetada a velocidade linear da correia pela duplicação do diâmetro do rolo de marcha lenta? E, com um rolo de acionamento de raio 1 metro, qual a velocidade linear da correia quando a velocidade angular é 1 radiano por segundo? Esse problema foi selecionado para ensinar os alunos a relacionar movimento circular com movimento linear, usar a unidade radianos e utilizar equações envolvendo velocidade angular. Como resultado do uso da ABP, foi observado que os alunos estavam mais curiosos, mais confiantes e faziam mais perguntas até mesmo em disciplinas ministradas de forma tradicional. Os exames foram mantidos com o mesmo formato que nos anos anteriores, em que era aplicado o ensino tradicional, de modo que as comparações diretas puderam ser feitas. A média da sala nos exames saltou de 30% com o ensino tradicional para 50% com a ABP. O resultado final, incluindo a avaliação contínua, saltou de 65% de aprovação para 84%, e a taxa de retenção também aumentou, de 43% para 65%. E pensando no contexto atual de pandemia, seria possível aplicar a ABP no modelo remoto? Uma universidade da Austrália mostrou que sim. Lá, a ABP foi aplicada para ensino de física em 2 turmas, uma 100% presencial e outra 100% online. Os resultados mostraram que, com aplicação adequada de tecnologia, chats e fóruns de discussão, a ABP pode ser usada com sucesso no ensino à distância. O número médio de postagem em chats e fóruns de discussão por aluno foi o mesmo para os alunos presenciais e os à distância. Este é um resultado interessante, pois foi assumido que os alunos no campus usariam menos os métodos de comunicação virtuais. No entanto, eles gostaram da flexibilidade oferecida pelas comunicações eletrônicas e pelo trabalho em equipe virtual. Alguns desafios ainda precisam ser superados para o aprimoramento da ABP. Entre eles, a resistência à mudança na forma de ensino por parte de alguns alunos, principalmente dos mais adaptados ao ensino tradicional. Além disso, existem indicações de que os alunos que aprendem a partir da ABP possuem algumas lacunas teóricas em seus conhecimentos, o que ocorre por 2 motivos. Eles adquirirem os conhecimentos funcionais sobre um tema, mas não conseguirem nomeá-los, ou eles não estudarem todo o conteúdo por falta de tempo. Realmente, um dos grandes problemas da ABP é o tempo necessário para trabalhar cada tópico, que é consideravelmente mais longo que o tempo necessário para trabalhar um tema de maneira expositiva. Outro obstáculo é a necessidade de adaptação dos professores, que precisam entender o método completamente, se aprofundar mais nos tópicos trabalhados, se dedicar por um tempo maior à disciplina.
E por fim, a maior complexidade no processo avaliativo é uma grande dificuldade. Esse vídeo foi produzido por Beatriz, Giancarlo, Luana e Rafael. Muito obrigado pela atenção, esperamos que vocês tenham gostado.